São muitas as biotecnologias usadas no ramo da saúde, sendo essa uma das maiores áreas de aplicação dessas técnicas no Brasil. São usados órgãos de animais para transplantes, produção de insulina e de vacinas através da técnica de DNA recombinante, entre outros, para a produção de medicamentos, hormônios e anticorpos. Clonagem. A clonagem é um processo feito em laboratório de reprodução de espécies geneticamente iguais. O primeiro mamífero clonado foi a ovelha Dolly em 1996, no Reino Unido, que viveu durante 6 anos. No Brasil, o primeiro mamífero clonado foi a bezerra Vitória, que nasceu em 2001. A clonagem reprodutiva tem como finalidade reproduzir um novo ser, idêntico a um que já existe. Em linhas gerais, no processo de clonagem, retira-se uma célula de um organismo adulto e dela se extrai o núcleo, que contém o material genético. Esse núcleo é inserido em um óvulo sem núcleo. Dessa forma, não há combinação entre heranças genéticas diferentes. Quando o óvulo começa a se dividir, forma-se um embrião, e esse embrião em seguida é implantado no útero de uma fêmea da mesma espécie do organismo que foi clonado. O resultado será o clone, uma cópia do organismo da qual foi retirado o material genético. Já a clonagem terapêutica é a formação de células de determinado órgão, como o coração, rim, fígado ou cérebro, chamada de células-tronco, que servem para substituir células doentes desses órgãos e fazê-los voltarem a funcionar normalmente. A ovelha Dolly foi o primeiro mamífero a ser clonado com sucesso a partir de uma célula adulta. Ela foi clonada a partir das células da glândula mamária de uma ovelha adulta, com cerca de 6 anos, através de uma técnica conhecida como transferência somática de núcleo. Em 99, foi divulgado na revista Nature que Dolly poderia tender a desenvolver formas de envelhecimento precoce. E essa questão iniciou uma acesa disputa na comunidade científica sobre a influência da clonagem nos processos de envelhecimento, que está ainda hoje por resolver. Em 2002, foi anunciado que Dolly sofria de um tipo de doença pulmonar. Em fevereiro de 2003, ela acabou falecendo e está hoje empalhada no Museu da Escócia. Células-tronco. As células-tronco têm a capacidade de originar diferentes células do corpo humano e, portanto, diferentes tecidos. Elas podem ser encontradas em embriões, células-tronco embrionárias no caso, ou no cordão umbilical e em vários outros órgãos e tecidos humanos, como a medula óssea e a pele, que seriam células-tronco adultas. As células de um embrião com até 14 dias de desenvolvimento ainda não se especializaram e podem originar qualquer tipo de célula de um adulto. No processo, o núcleo de uma célula de um indivíduo cujo órgão não funciona adequadamente é retirado e transferido para um óvulo sem núcleo, promovendo-se o seu desenvolvimento até certo estágio. Em seguida, a massa celular formada é retirada e transferida para um meio de cultura, no qual com estímulos adequados pode formar as células desejadas. As células-tronco do sangue do cordão umbilical do recém-nascido têm hoje o uso clínico comprovado para transplante de medula óssea. Transgênicos. Transgênicos são organismos geneticamente modificados, que receberam fragmentos de material genético de outro organismo, que pode ser da mesma espécie ou até de outro. No entanto, se o organismo tiver modificações em seu genoma, sem receber material genético de outro organismo, ele é chamado de OGM. É um organismo geneticamente modificado, sem ser um transgênico. Os vegetais são amplamente utilizados em pesquisas com transgênicos, sendo os mais comuns a soja e o milho. Legumes mais nutritivos, incrementados com superproteínas, verduras e grãos resistentes a agrotóxicos, alimentos com menos gordura e mais saudáveis, plantas que amadurecem melhor e não sofrem com o mau tempo. São desenvolvidos por cientistas que têm gerado intensas discussões, pois ainda não se sabe se esses alimentos prejudicam ou não a saúde depois de serem ingeridos a longo prazo. Tipos de biotecnologias. Para facilitar a identificação, a biotecnologia é classificada em 10 cores, de acordo com a área de atuação. Biotecnologia vermelha, tecnologias desenvolvidas para medicina e saúde humana. Biotecnologia branca, tecnologias para a melhora dos processos industriais. Biotecnologias verdes, tecnologias para a agricultura. Biotecnologias azuis, tecnologias para o aproveitamento dos recursos marinhos.
Biotecnologia amarela, tecnologias para a nutrição e produção de alimentos. Biotecnologia cinza, tecnologias para a proteção do meio ambiente. Biotecnologia marrom, tecnologias para tratamento do solo. Biotecnologias douradas, tecnologias para o bioformativo e nanobiotecnologia. Biotecnologia roxa, tecnologia para a propriedade intelectual e biossegurança. Biotecnologia preta, tecnologias utilizadas como armamentos biológicos. A importância da biotecnologia. Embora o ser humano faça uso da biotecnologia há milhares de anos, utilizado, por exemplo, micro-organismos para fazer pães, bebidas e queijos, os conhecimentos em diversas áreas científicas revolucionaram o modo de manipular os organismos, a fim de obter certos produtos e processos. O desenvolvimento da biotecnologia com o apoio da microbiologia, biologia molecular, genética, engenharia e informática, entre outras áreas, é importante para prevenir doenças, reduzindo a gravidade e a fatalidade, diagnosticar doenças precocemente, salvar vidas, diminuir custos, simplificar e acelerar a produção industrial, criar plantas e insumos com características desejáveis para aumentar o rendimento agrícola.